Vamos falar sobre a terceira caminhada do silêncio pelas vítimas de violência do Estado, que acontece neste domingo, 2 de abril, no Parque do Ibirapuera. A concentração do ato começa às 3 da tarde na Praça da Paz, de onde partirá a caminhada até o monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, é presença confirmada no evento, que pela primeira vez faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. A caminhada é uma realização do movimento Vozes do Silêncio, representado pelo Instituto Vladimir Herzog e o Núcleo de Preservação da Memória Política, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, aqui em São Paulo. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Maurice Politi. Ele é defensor dos direitos humanos, por seu envolvimento na luta de oposição à ditadura militar, foi preso em 1970, passou 4 anos encarcerado antes de ser expulso do Brasil. Seu retorno ao país ocorreu somente em 1980, após a promulgação da Lei da Anistia. Atualmente, é diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, a organização que fundou em 2009. E também temos a participação da Eugênia Gonzaga, a Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão e é ex-integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Olá, Eugênia, olá, Maurice, sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, Marilu. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom dia, Marilu. Olha, bom dia, Maurice. Maurice, você que, enfim, é um dos organizadores, né, desse ato, eu gostaria que você falasse. Parece que tem um ruidinho, agora parou. Este ano o ato descomemora, né, o golpe de 31 de março de 64. Na sua opinião, quais são as reivindicações centrais da caminhada, Maurice? Bom, Marilu, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você e seus ouvintes. Queria só lembrar que a marcha, ou a caminhada do silêncio é um acontecimento que começou no Uruguai, em Montevideo, em 1996, quando se juntaram milhares de pessoas para fazer justamente uma marcha silenciosa, e a partir daí, todo ano, tanto em Montevideo como em Buenos Aires, se fazem essas marchas, e nós, a partir de uma iniciativa que tivemos com a doutora Eugênia e outras entidades da sociedade civil, replicamos isso a partir do ano de 2019. No ano de 2019, a marcha foi um sucesso no Parque de Ibirapuera, tivemos mais de 10 mil pessoas, um ato muito simbólico, era o primeiro, né, dessa trajetória, e ele continuou todos os outros anos, mesmo com a pandemia, mesmo com o ano passado tivemos uma chuva muito forte, diminuiu naturalmente por causa da pandemia o número de participantes, mas sempre nesse dia, 31 de março, 1º de abril, né, relacionada à data do golpe militar, foi feita essa marcha desde 2019. Esse ano é a terceira marcha, temos muita expectativa, é a primeira, como você bem lembrou, é a primeira vez que a prefeitura, a partir de uma lei do então vereador Donato, se incorporou as datas ao calendário das datas em que a prefeitura assume como sendo suas da cidade, como a marcha LGBTQIA+, como o dia 31 de dezembro na Paulista. Então teremos a partir desse ano, todo ano, dentro das comemorações oficiais da prefeitura, essa data que é justamente na lei disso, o primeiro domingo depois do dia 1º de abril, né? Então, o primeiro domingo é justamente agora, dia 2, né? E para nós é uma grande alegria, estamos todos mobilizados, as grandes reivindicações passam pelo fim da violência do Estado. Tanto ontem, né, na época da ditadura, na época que nós lutamos contra o regime ilegal e ilegítimo, como as violências que, infelizmente, continuam a ocorrer dentro da sociedade brasileira.
Exato, essa caminhada do silêncio, né, Eugênia? Nós já estivemos lá, levando flores também, é um ato também de amor, né? As pessoas que dedicaram suas vidas na luta pela democracia. Eu gostaria que você falasse da importância inicialmente dessa caminhada, para depois a gente começar a repercutir aqui já medidas importantes, né, a nível federal, em relação a mortos e desaparecidos. Marilu, é um ato de amor, acho que um ato de solidariedade, né, para com as da violência do Estado, não apenas no passado, né, essas vítimas do período de resistência à ditadura, mas no momento presente nós ainda temos forças de segurança muito violentas e que matam um público muito vulnerável, um público muito específico, né, de pessoas pretas, pobres, indígenas principalmente. E essas pessoas têm suas famílias, têm suas mães, seus pais, eles também querem essa justiça e principalmente essa solidariedade, essa reparação moral, né? Que é ter um evento que lembre dessas atrocidades, que fale sobre a impossibilidade de impunidade, o quanto a violência gera mais violência, ninguém está seguro com esse tipo de política relacionada à segurança pública. Então, acho que a caminhada ela precisa, né, chamar a atenção das pessoas para a necessidade dessa humanização da questão da segurança pública no nosso país. E realmente, para nós, né, que eu não tenho nenhum familiar, né, nesse sentido, mas eu vejo que para as famílias que perderam seus entes queridos, que não tem uma lápide, né, as pessoas desapareceram simplesmente, essas pessoas, assim, é muito emocionante a gente ver, porque chegam a depositar cartinhas lá no monumento, às vezes eu vejo as pessoas assim, até rezando, colocando, né, velas, e um dia eu perguntei para uma familiar, eu falei, nossa, mas que estranho, né? Porque não é um local religioso, né? E então ela falou assim, olha, para quem não tem um túmulo para visitar, e tem alguma forma de espiritualidade, né? Todo local é um momento, né? De reviver, de elevar seu pensamento, né? Então, eu acho que é uma coisa que, assim, toda a sociedade precisa, né, estar junto, e se solidarizar, fazer essa caridade que, no fundo, como você disse, né, é amor, né? Estar junto é lembrar para que não continue se repetindo esse tipo de violência. Não é isso que vai deixar o país democrático e seguro. Bom, agora vou repercutir já com Morrice e em seguida com você também, Eugênia, sobre o fato, né, do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos ter se reunido na terça-feira com os familiares de pessoas mortas e desaparecidas para discutir justamente a retomada da comissão especial sobre mortos e desaparecidos. Então, além da continuidade nas buscas por pessoas mortas durante o regime militar, que outras urgências, né, a comissão deve tratar caso seja reativada? Inicialmente o Morrice, em seguida você, Eugênia. Veja, Marilu, acho que a Eugênia está muito melhor posicionada, já que ela assumiu essa função durante muitos anos, né? Eu acho que uma das urgências, e certamente ela vai falar sobre isso, é a identificação das ossadas, né? Que não é somente buscar a pessoa que ainda, infelizmente, está desaparecida e cujos familiares não têm, como a Eugênia acaba de dizer, um túmulo, ou, né, um lugar para orar, ou um lugar onde pode enterrar o ente querido, mas é também saber o que aconteceu com essas ossadas de perus. É uma saga que a gente vem arrastando no Brasil desde há muitos anos e que estão ainda nesse trabalho de arqueologia forense que foi quase interrompido, felizmente não foi interrompido, mas que ainda precisa de muita atenção e muito cuidado do poder público. Então, acho que essa é uma das, vamos dizer, das necessidades que a nova comissão de mortos e desaparecidos precisa enfrentar. Exato. E, Eugênia, bom, enfim, eu gostaria que você falasse, né, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro e agora com essa perspectiva de retomada dessa comissão. Você, que inclusive fez parte dessa comissão especial sobre mortos e desaparecidos.
Eu estava na presidência da Comissão sobre Mortos, a comissão existe já desde 1995, eu estava na presidência desde 2014. Como é uma comissão de Estado, né, não é uma comissão que cai com governos, né, não é igual um ministério. Então, nós permanecemos, mesmo depois do golpe do impeachment, né, contra a presidenta Dilma, permanecemos quando entrou o presidente Bolsonaro, que era claramente contra os objetivos da comissão, mas ele não nos deixou, né, exercer o nosso trabalho e eu fui flagrantemente aí tomada de surpresa com uma exoneração pela televisão, né, pela imprensa, em julho de 2018. E a partir daí a questão foi desmobilizar a comissão, assim como aconteceu também com a comissão de anistia. Eles já não aprovaram mais nenhuma reparação, nenhum tipo de reconhecimento, paralisaram as buscas, a emissão de atestados, isso que o Buriti está dizendo, né, que é tão importante, nada disso foi feito desde 2019. E agora, no apagar das luzes, aprovaram um ato, assim, assodado, afoito, de extinção da comissão. Para mim é nulo esse ato, né, não tem nem assinatura, né, no 31 de dezembro foi publicado no espaço de aprovação da extinção, sem assinatura, o presidente Bolsonaro já estava até nos Estados Unidos. Então, o ministro Silvio, em nome do presidente da República, assumiu o compromisso de reerguer a comissão, de reativá-la, e é isso que ele está, né, fazendo, né, já fez em relação à comissão de anistia, recebeu essa semana os familiares de mortos e desaparecidos políticos. Uma das principais reivindicações foi exatamente a reativação da comissão, e ele assumiu o compromisso público de fazer isso. Até onde eu sei, o decreto já está pronto, me parece que apenas aguarda aí essa formalização por parte da presidência da República, e a comissão vai retomar os seus trabalhos, e a prioridade, como disse o Buriti, são essas ossadas, as ossadas que já estão exumadas, não só as ossadas de Perus, mas as ossadas do Araguaia. Existem, né, despojos que precisam ainda receber exames modernos, e continuar as buscas. As famílias precisam de respostas, as famílias precisam saber como aconteceu essas mortes, precisam ser resgatados esses documentos que contam como isso aconteceu. Essa semana girou muito nas redes sociais uma carta escrita pela Hildegard Angel, né, contando que encontraram um documento confessando a morte do irmão num leilão privado, né? Então, assim como existe esse documento, existem outros. As famílias não podem ficar sujeitas àquilo que elas chamam de verdade a conta-gotas, né? Então, a comissão precisa retomar os seus trabalhos, né, que tem como foco, né, identificação, respostas das condições das mortes, emissão de atestados de óbito, retificar a causa da morte. Retificar, Retificados. Exato. Essas pessoas têm certificados, atestados de óbito que não contam o que aconteceu, né? É uma admissão formal da morte. E elas precisam desses atestados retificados, como nós já estávamos fazendo antes, contando a verdadeira causa da morte. Com certeza. Agora, Maurice, pela primeira vez desde 2019, o golpe não será oficialmente celebrado e o Ministério da Defesa não se pronunciará sobre a data para não desgastar a relação com os militares, né? Em que essa escolha por ignorar a data pode ser prejudicial, Maurice? No nosso entender, ela é prejudicial porque ela não permite, né? Ela continua com a política de varrer debaixo do tapete a história, né? Os fatos reais que aconteceram durante a ditadura. Para nós que lutamos na nossa juventude contra o regime, fomos presos, alguns, né, mortos, desaparecidos, é uma pena que essa história não venha à luz, né? Essa história tem que vir à luz. A Comissão da Verdade foi um ato heróico da presidente Dilma para que, a partir desses relatórios da comissão, pudesse se conhecer e que os próprios militares tomassem conhecimento daquilo que os seus predecessores fizeram. Quer dizer, hoje em dia, as Forças Armadas não são as mesmas de 1964. A geração de 64, a gente vê que realmente está aos poucos desaparecendo. Alguns deles ainda estavam ocupando postos importantes no governo anterior,
mas hoje em dia praticamente é uma geração que já atingiu seus 70, 80 anos, e uma nova geração de militares é formada e precisa ser introduzida nesse campo dos direitos humanos. Enquanto eles não souberem a verdade sobre o que os seus predecessores fizeram e também, né, a questão da impunidade não vier à tona, infelizmente nós vamos continuar esquecendo esse período, e isso é ruim para a sociedade, porque, como disse o poeta, o livro você só pode virar a página depois de ler a página, né? Você não pode virar sem ler. É preciso que as pessoas leiam essa página para poder virar e iniciar um período de reconciliação, como se deseja para a sociedade. E, Eugênia, a primeira sessão da comissão de anistia do governo Lula foi agendada para amanhã de hoje, né? Justamente às vésperas aí do fato, né, de ter sido o golpe militar de 64, 31, e na pauta está a revisão justamente de julgamentos realizados na gestão do governo anterior, né, da Maris Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e está prevista a análise também de casos, né, enfim, a possibilidade de anistia para coletivos, né, além de casos simbólicos. Como é que você vê também essa primeira sessão da Comissão da Anistia? Com muito bons olhos, está começando muito bem, já era momento de se falar nesses casos coletivos, né? O Brasil não tem apenas 434 mortos e desaparecidos políticos. Essas são apenas as pessoas que o próprio governo, na época, né, em 1995, elegeu como aquelas que ele reconheceria que morreram e não que foram mortas, né? E eram pessoas ligadas a movimentos de resistência. Mas o Brasil teve milhares de vítimas que muitas vezes não é possível identificar um a um, assim como aconteceu com camponeses, com indígenas, vítimas de esquadrões da morte, e é preciso que existam indenizações coletivas, né, que sejam reparadas essas comunidades. É possível se fazer isso, e eu acho que a Comissão de Anistia caminha por né, faz uma boa escolha no momento em que ela elege essa como uma das suas prioridades. Exato, os indígenas, quilombolas, né? Enfim, a gente tem Exato. muita coisa, né, que as pessoas não sabem, né? Camponeses. Camponeses, exato. Agora, vamos falar aqui do retorno, né, do ex-presidente Bolsonaro ao país. Chegou agora de manhã, né? Já pousou aí o avião no aeroporto de Brasília. Na opinião de vocês, né? Morrice e Eugênia, há receio de que os ocorridos de 8 de janeiro se repitam também com essa volta do ex-presidente? Como é que vocês estão analisando? Morrice? Bom, eu na verdade, Marilu, eu não acho que esses mesmos acontecimentos do dia 8 vão voltar a acontecer. Eu acho que seria eles se desgastaram muito com o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Eu acho que o retorno é um retorno que vai naturalmente causar certa celeuma entre os partidários do mesmo Jair Bolsonaro. Eu não vejo possibilidade de ocorrer os mesmos atos. Certamente teremos alguns atos isolados, algumas manifestações nas redes sociais de apoio. Eu não sei quantas pessoas estiveram hoje de manhã no aeroporto. Ele contava com milhares de pessoas, não sei se realmente chegaram, né? Não, né? E eu acho que é o que se chama o fogo de palha, né? Quer dizer, ele vai ter repercussão? Claro que vai ter entre as hostes da direita, que sempre esteve apoiando, mas não vejo como podem ocorrer outros atos iguais ao dia 8 de janeiro. Essa é a minha opinião. Minha opinião, eu concordo como Rice, agora eu acho que toda cautela é pouca, né? É melhor se prevenir realmente, se precaver, né? O que aconteceu em 8 de janeiro jamais poderia, né, ter acontecido. Foi inimaginável, acho que escapou da possibilidade de previsão de qualquer pessoa, então eu acho que
as cautelas continuam sendo absolutamente necessárias. E creio que tudo isso é um motivo, né, voltando naquele tema anterior, para que o governo entenda que não vale a pena, por uma suposta governabilidade, você deixar de lado esse tipo de questão como o 31 de março. O 8 de janeiro comprovou isso, né? Todos os governos democráticos fizeram essa política de boa vizinhança, jogando para baixo do tapete as mortes, as lesões, as impropriedades realizadas, né, pelas Forças Armadas. Eu digo impropriedade até no sentido, por exemplo, de se meter em questões civis, de apresentar plano de governo. Isso não é papel das Forças Armadas. Eu defendo as Forças Armadas, mas dentro do seu papel, que não é civil, não é opinar pela política que vai ser adotada no país. E sempre houve essa condescendência. E agora vai haver de novo essa condescendência. É preciso lembrar, é preciso falar, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem qual é a consequência de se viver sobre sobre um Estado autoritário. Então, eu espero que isso sirva de lição e que esse retorno do Bolsonaro, principalmente, seja visto, né, como mais um motivo para se continuar sendo muito firme com essa questão da justiça de transição. Sem a justiça de transição, justamente o Brasil preparou o terreno para a ascensão de Bolsonaro, né? Foi deixando gente como Bolsonaro falar o que ele falava, foi sendo condescendente com um deputado que cuspiu em cima de uma imagem, né, pública, de uma figura pública dentro do Congresso, independentemente de quem fosse. Isso foi uma quebra de decoro. Ele deveria ter pedido seu mandato ali. Foi sendo condescendente com o voto que ele fez, homenageando um torturador. Ele deveria ter saído preso em flagrante daquele ato. Foi sendo condescendente que nós chegamos a esse ponto. Então é preciso que se entenda isso e não e se mude esse pensamento. Isso não vai levar à governabilidade, isso não vai levar ao amadurecimento da democracia. Tá certo. Então, Maurice, ainda há tempo, né, do governo voltar atrás e fazer um pronunciamento, né? Exatamente, exatamente. Deveria ser. O Congresso de 64 foram 21 anos que não terminaram em 1985. Os militares continuaram sempre tendo controle, né, até sobre essas leis que foram editadas, esse tipo de reconhecimento, esse número cabalístico de 434 mortes, isso vem de uma estratégia, né, controlada pelos militares. E nós não temos apenas militares como aqueles que ocuparam o governo do Bolsonaro. Nós temos militares legalistas, nós temos pessoas que defendem as Forças Armadas como elas devem ser. E são esses que têm que ser elogiados, esses que devem ser apoiados, e eu acredito que é preciso, sim, fazer esse tipo de revisão na instituição. E em outras também, assim como o Judiciário e o Ministério Público. Tá certo, então. Marilu, deixa eu te falar uma coisa, Marilu. O Jair Cris, que certamente você conhece, um velho militante do Rio Grande do Sul dos direitos humanos, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito de repetir. Ele diz: no Brasil não houve justiça de transição. No Brasil houve justiça de transação. Exato. Então, essa troca do ir pelo ar, perfeito. É isso. Vamos parar com essas transações, né? Está na hora, né? Exato. Vamos aguardar, vamos ver se a gente tem um pronunciamento, né, em defesa da democracia e um pronunciamento que explique, né, exatamente o que vocês falaram aqui brilhantemente, né? Tudo o que aconteceu, e a gente não pode passar pano por cima, não. Tem que deixar muito claro para a sociedade brasileira o que aconteceu durante a ditadura militar e que nunca mais realmente volte. Bom, a gente agradece demais aqui a participação de vocês. A gente falou aqui sobre a terceira caminhada do silêncio pelas vítimas de violência do Estado, que acontece neste domingo, 2 de abril, no Parque do Ibirapuera, lembrando que a concentração do ato é às 3 da tarde na Praça da Paz, e eu quero agradecer demais aqui a participação do Maurice Politi, que é defensor dos direitos humanos, por seu envolvimento na luta de oposição à ditadura militar. Muito obrigada, Maurice. Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho, Memória e Verdade da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. E o Maurice também, que é diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, organização essa que é muito importante
para nós brasileiros. Um forte abraço, Maurice, e um forte abraço também, Eugênia, para você. Até mais. Abraço, obrigada também, Marilu. Um beijo. Muito obrigado. Beijo. Até logo. Até logo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.